Olá a todos, eu sou Matheus, fonoaudiólogo, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a neuroplasticidade na infância e estimulação precoce. Então, é um tema bastante importante, em que eu tenho o prazer de conversar um pouco com vocês sobre. Tá? A gente vai discutir um pouco sobre a neuroplasticidade na infância e, consequentemente, sobre a estimulação precoce. Então, é um tema que a gente vai ver alguns pontos específicos, como a neuroplasticidade na prática clínica, a neuroplasticidade ao longo do desenvolvimento infantil. Então, inicialmente, eu sempre gosto de trazer a importância da neuroplasticidade e trazer uma perspectiva do que é a neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, de uma forma muito objetiva, é a capacidade do cérebro se reorganizar e se adaptar ao longo da vida, sendo essencial para o desenvolvimento infantil. Então, essa capacidade em se readaptar, se reorganizar, ela é mediada pelo ambiente, pelas experiências, diversas experiências, seja uma experiência sensorial, seja uma experiência emocional, uma experiência comunicativa, uma experiência dentro de um ambiente que tenha diversos estímulos. Então, tudo isso está sendo mediado pela neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, ela vai fazer com que essa criança aprenda e se desenvolva em resposta a essas experiências que vão gerar um impacto ao longo do seu desenvolvimento e, obviamente, a gente espera que ele seja positivo. Então, dentro da universidade, de uma forma muito simplista, a gente tem três eixos extremamente importantes. Então, a gente tem a capacidade de formação de novas conexões, a gente tem as adaptações às novas experiências e a reorganização após as lesões. Então, esses três pontos são extremamente importante, porque quando a gente pensa na capacidade de formações de novas conexões, a gente está pensando nesse cérebro ele criando essas conexões entre os neurônios para determinado fim. E esse determinado fim é uma adaptação ao ambiente e às experiências que é vivenciada pela criança dentro desse ambiente. Nessa experiência de vida, ao longo do seu desenvolvimento, ainda na primeira infância, essa criança ela vai tendo essa experiência e, consequentemente, ela vai ter essas habilidades desenvolvidas, ou seja, a gente espera que se desenvolva dentro dos marcos do desenvolvimento a partir da experiência. E tudo isso vai ser mediado pela neuroplasticidade que está modelando esse cérebro como se fosse um exemplo bem genérico, uma massinha, e a gente quer moldar ela em determinada forma. Então, se eu quero colocar a massinha em formato de círculo, eu vou manipular ela para que ela apresente essa característica, de forma semelhante ao cérebro. Então, ele vai fazendo com que os neurônios façam essas novas conexões, se reorganizando e adaptando para que essa habilidade, esse desenvolvimento ocorra de maneira mais adequada dentro do que a gente pensa nos marcos do desenvolvimento. Além disso, a gente tem também a reorganização após lesões. Então, pensando em lesões pré, peri e pós-natais, ou alterações neurológicas congênitas, a gente pensa nessa reorganização também por meio da neuroplasticidade, que vai estar mediando ali, através de estímulos direcionados, para que ocorra essa nova reorganização, essa adaptação à experiência que está sendo introduzida, a criança, ainda nesse desenvolvimento, ela consiga atingir o objetivo daquela manipulação da neuroplasticidade naquele ambiente clínico ou terapêutico de intervenção. Então, a gente vai agora falar alguns pontos sobre o desenvolvimento da vida. E quando estamos pensando nesse momento inicial ali, no pós-nascimento da criança, a gente tem as habilidades que estão sendo desenvolvidas. Então, essas habilidades são mediadas pelo desenvolvimento cerebral. Então, os primeiros anos de vida, ali do 0 aos 3, dos 3 aos 6, aos 7, essa criança ela vai estar em um boom de desenvolvimento, tanto na perspectiva de crescimento e desenvolvimento, quanto na perspectiva do desenvolvimento cerebral, aumentando de tamanho, gerando umas conexões mais específicas, umas especificidades neuronais. Então, tudo isso é uma base para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais e motoras. Além disso, também vai estar sendo ali mediada o aprendizado dentro desse contexto. Então, por exemplo, a habilidade de leitura e escrita são habilidades que não são natas do ser humano. Então, ele vai precisar desenvolver, ele vai precisar aprender a reconhecer os códigos, entender esses códigos
dentro de uma palavra, vai manipulações, vai escrever. Então, tudo isso são habilidades que vão sendo estimuladas ainda na infância e que, por o cérebro ter essa capacidade de reorganização e novas conexões neuronais, como a gente mencionou anteriormente, ele vai estar, a partir dessa experiência, a partir desse contexto, gerando esse aprendizado. E esse aprendizado tem relação direta com a janela de oportunidade quando a gente pensa na infância, dentro também desse período crítico. Então, é o período em que o cérebro está mais sensível a desenvolver essas habilidades. Então, são três eixos extremamente importantes para a gente pensar nesse desenvolvimento infantil, nesse estimulação precoce. Então, a gente tem a fundamentação das habilidades, então, o cérebro formando uma base para essa plasticidade gerar um aprendizado dentro dessas janelas de oportunidade, de uma forma que o cérebro mais sensível vai captar mais estímulos ao longo desse processo de desenvolvimento. Então, ao longo do desenvolvimento infantil, e além deles, então, a gente tem um ambiente que a gente quer, na verdade, que esse ambiente seja um ambiente que favoreça esses estímulos, mas de uma forma qualitativa, e a gente tem um impacto também desse ambiente sensorial. Então, esse ambiente ele precisa oferecer estímulos variados, que são extremamente importantes para esse desenvolvimento cerebral, mas que não sejam estímulos de forma excessiva, mas que sejam estímulos que promovam experiências diversas, para que essas crianças formem conexões e sustentem esses aprendizados ao longo da vida, para que elas consigam posteriormente fazer uso de habilidades mais complexas. E dentro desse contexto entra a importância da estimulação precoce, que vai ser esse ponto de partida para que essa criança ela consiga desenvolver essas habilidades e que essa estimulação vai acelerar o desenvolvimento de habilidades essenciais e maximizar ou potencializar essas habilidades ainda na infância. Então, a gente está falando uma perspectiva de uma criança típica, mas isso também se aplica dentro de um contexto de uma criança típica, ou seja, uma criança com autismo, com TDAH, com TOD, com deficiência intelectual. Então, são transtornos do neurodesenvolvimento e que precisam dessa estimulação precoce para que haja um desenvolvimento dentro do que a gente quer atingir. E dentro dessa perspectiva, a gente tem na neuroplasticidade mecanismos celulares e moleculares que estão ali gerando essa capacidade de se reorganizar, essa capacidade de se adaptar às experiências, de se reorganizar após uma lesão, como, por exemplo, a plasticidade sináptica. Então, é nada mais do que a capacidade desses neurônios estabelecer uma conexão entre si e fortalecê-las ou enfraquecê-las ao longo do tempo, independente da resposta ou da necessidade de continuidade naquela atividade. Então, isso é extremamente importante porque o nosso cérebro ele é altamente eficiente e ele tem essa capacidade de reorganizar o cérebro, aumentar essa especificidade da função, desde que ocorra uma usabilidade de certa forma. Então, se eu, a partir do momento que eu faço determinada função, meu cérebro, ainda na infância, ele vai desenvolver uma especificidade maior para aquela área, porque o cérebro, os neurônios, aquelas conexões estão o tempo todo recebendo estímulo para aquele determinado fim. E que isso é extremamente importante para o aprendizado. Outro aspecto importante é a neurogênese, ou seja, esse nascimento do cérebro. Então, os neurônios eles vão nascendo e vão, consequentemente, proliferando ao longo desse sistema nervoso central e, consequentemente, gerando novas conexões, estabelecendo conexões, e que essas habilidades vão ser sempre estimuladas e vai promovendo uma nova neurogênese e um estabelecimento de conexões mais firmes entre os neurônios, gerando essa especificidade e, consequentemente, o desenvolvimento das habilidades que a gente prevê. E isso tudo é influenciado por fatores neurobiológicos, como, por exemplo, fatores neurotróficos, que são os fatores que geram essas proteínas que suportam a sobrevivência e que promovem esse desenvolvimento e a função dos neurônios de maneira adequada, pensando na fisiologia, na neurofisiologia. Então, são componentes extremamente fundamentais para que ocorra essa neuroplasticidade e o estabelecimento dessas conexões e, consequentemente, a especificidade ao longo do desenvolvimento. Então, essa relação entre a plasticidade neuronal e o aprendizado infantil, e quando eu falo em aprendizado, eu estou falando de uma forma muito ampla,
porque esse aprendizado pode ser um aprendizado motor, um aprendizado linguístico, um aprendizado emocional, um aprendizado cognitivo. É extremamente importante porque ele vai fazer esse processo, permitindo que o cérebro ele consiga aprender a partir das experiências, gerar umas respostas e desenvolver habilidades cognitivas, emocionais, sociointeracionais, sensoriais dessas crianças. E que é extremamente importante a gente levar em consideração isso dentro da estimulação precoce no ambiente clínico. Então, voltando, retomando essa perspectiva da estimulação sensorial e desenvolvimento cognitivo, a gente tem essa participação com a relação muito direta da questão sensorial no desenvolvimento cognitivo. Então, a gente tem esse impacto dessa estimulação ao longo desse processo de desenvolvimento, uma vez que essa criança ela vai estar sendo bombardeada o tempo todo de estímulos visuais, auditivos, táteis, sinestésicos. Então, tudo isso gera benefícios cognitivos porque vão ser mediadores, na verdade, esses sentidos de novos aprendizados e, consequentemente, a gente vai ter esse objetivo de promover atividades sensoriais enriquecedoras para que essa criança ela desenvolva essas habilidades. Então, controle motor fino, grosso, percepção visual, lateralidade, percepção de espaço. Então, tudo isso vai também estar sendo desenvolvido ali dentro daquele ambiente de estimulação precoce. E quando a gente pensa nessa plasticidade, a gente pensa também em algo que é extremamente importante ao longo da infância, que é a plasticidade cortical e o desenvolvimento motor, ou seja, essa capacidade dos neurônios criarem conexões pensando nessas vias de controle motor. Então, ao longo desse desenvolvimento, as intervenções também precisam ser focadas nessas habilidades, cada um dentro da sua especialidade, claro. Então, a gente tem a terapia ocupacional, a gente tem a fisioterapia, a gente tem a psicopedagogia, a gente tem a fonoaudiologia, pensando nesse desenvolvimento motor. Cada um pensando, obviamente, na sua competência, mas que é extremamente importante porque isso vai gerar uma efetividade nas conexões do cérebro para que essas habilidades sejam desenvolvidas. Então, esse desenvolvimento motor das crianças, ele vai ser totalmente influenciado pela capacidade do cérebro de se readaptar e organizar essas conexões para esse fim motor, e que vai permitir as habilidades motoras sejam aprimoradas ao longo da prática. Então, quanto mais eu realizo aquele movimento, mais o nosso cérebro ele corticaliza e, consequentemente, ele vai gerar sempre uma memória motora para que essa habilidade seja novamente realizada, para que esse movimento seja novamente realizado. Então, a gente precisa sempre, nas intervenções, incluir práticas que visem esses aspectos motores também. Além disso, a gente também vai estar pensando nesse desenvolvimento da linguagem e da fala. Então, a gente tem esse desenvolvimento ali que começa por volta dos primeiros 12 meses de idade, em que a criança ela vai começar a falar mamã, papá, dá, e vai tendo essa progressão das habilidades comunicativas com o aumento desse vocabulário, com o aumento da extensão da frase, e que isso tudo é mediado pela neuroplasticidade e as conexões neuronais estabelecidas pelo o cérebro. Especificamente, a gente pensa no hemisfério esquerdo, onde está responsável pela parte compreensiva e pela parte expressiva. Então, a gente pensa também nesses atrasos, por exemplo. Então, se eu tenho uma criança que apresenta um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, a gente precisa de intervenções pensando nessa neuroplasticidade para estimular essas habilidades de linguagem e de fala. Então, a gente sempre precisa levar em consideração também que a linguagem é uma habilidade cognitiva e que a fala é a expressão da linguagem. Então, além dessa capacidade linguística cognitiva, a gente precisa estimular também essa habilidade de fala, já que a fala é uma habilidade e é um ato motor extremamente complexo. Então, a gente pensa nessa neuroplasticidade exercendo essa influência direta nessas habilidades de comunicação. Além de todos esses aspectos que eu mencionei, a gente tem também a neuroplasticidade em tratamentos clínicos. Isso vai desde medicamentoso até intervenção com a área assistencial, como fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicólogo. Então, tudo isso está envolvido. Então, são abordagens mais direcionadas, então a gente pensa em terapias que utilizem esses princípios da neurociência, sempre com base em evidência, para que ocorra uma maior eficácia na usabilidade clínica e seja efetivo pensando nos déficits que a criança, ao longo desse desenvolvimento, apresente. Para que essa estimulação ela não seja apenas precoce, mas que ela seja uma estimulação precoce e uma estimulação efetiva.
porque a gente vai ter o desenvolvimento daquelas habilidades que a gente está estimulando enquanto profissionais. Quando a gente pensa nessa reabilitação pós-lesão, a gente tem a recuperação funcional, então a gente pensa na neuroplasticidade dentro desse contexto, na perda da função e na retomada dessa função, seja essa função motora ou sensitiva. E que, mais do que nunca, essa intervenção ela precisa ser específica, porque ela precisa considerar aquele quadro clínico que está sendo visto ali na frente, considerar os pontos que foram avaliados, fazer esse acompanhamento para que consiga ser mais efetivo nesse desenvolvimento, a progressão e o desenvolvimento, novamente pensando nessa neuroplasticidade, de reorganização do cérebro, para que ele consiga desempenhar essas funções, embora as limitações dentro de cada caso que a gente vê na prática clínica. E isso precisa ser, como eu disse, com base em evidências. Então, essas intervenções, elas precisam ter cunho científico, então elas precisam ser pautadas em estudos de casos, relatos de casos, ensaios clínicos, e essa é a importância das evidências científicas e da intervenção e da estimulação precoce baseada na neurociências. Então, a gente tem maior garantia de que aquela intervenção ela vai ser mais eficaz a partir dessa manipulação da neuroplasticidade, pensando nesse contexto científico. Então, se é um protocolo que ele avalia de forma específica e tem base científica para determinada habilidade, para determinada competência, a partir do momento que ele é utilizado e é feita uma intervenção com base em evidência também, com métodos cientificamente comprovados, a gente consegue ter uma manipulação dessa neuroplasticidade, pensando nesse tratamento clínico, e, consequentemente, o desenvolvimento infantil sendo beneficiado ao longo de todo o processo de intervenção, uma vez que a intervenção ela tem sido baseada em estudos clínicos e que comprovam e que trazem essa eficácia de determinado método. Então, além de todo esse contexto, a gente tem que levar em consideração a importância desses ambientes enriquecidos para que ocorra esse desenvolvimento cerebral. Então, esse ambiente, como eu disse anteriormente, não pode ter muito estímulo, precisa ser um ambiente que estimule de forma qualitativa, e esse estímulo seja sensorial, seja estímulos que se direcionem à audição, à visão, à questão tátil, à questão sinestésica, a questões voltadas para o movimento, então tudo isso pensando nesse desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, além do contexto comunicativo para o desenvolvimento precoce, da estimulação precoce, para o desenvolvimento das habilidades sociointeracionais e sociocomunicativas. Então, a gente tem essa influência também da neuroplasticidade nas habilidades emocionais, nessa regulação, sendo mediada por terceiros. Então, essa criança ela não tem essa maturação ainda neurológica, cerebral, da regulação das emoções. Então, ela ainda está em desenvolvimento. E como a criança ela desenvolve parte mais posterior do cérebro para posteriormente desenvolver a parte mais frontal, principalmente pensando no lobo frontal e no córtex pré-frontal, onde está principalmente essas habilidades de regulação, de organização, de planejamento, e que isso também envolve essas questões emocionais, isso ela vai desenvolver posteriormente, mas a gente precisa lembrar da importância da neuroplasticidade ao longo desse percurso, para que essa criança ela consiga desenvolver essas habilidades como se fosse um castelo. Então, ao longo da infância, a gente vai coordenando, induzindo, orientando para que sejam essas habilidades estimuladas de forma precoce e que elas consigam, posteriormente, fazer o uso do que a gente espera de um autocontrole, de uma autorregulação, de entender suas emoções, de dar nome a essas emoções para que elas consigam, de forma mais efetiva, se expressar e ser compreendida, que também tem influência direta da neuroplasticidade. Um ponto extremamente importante, além de todos os mencionados, é que quando a gente pensa na neuroplasticidade, a gente pensa nos avanços e nas futuras direções dentro das pesquisas que envolvem a neuroplasticidade, pensando em todos os ambientes de intervenção. Então, a gente tem a manipulação da neuroplasticidade, então as pesquisas elas vêm cada vez mais demonstrando que a neuroplasticidade ela pode ser manipulada nas intervenções em diversas condições de distúrbio do desenvolvimento e de aprendizagem, e que isso sugere um entendimento mais profundo e que dá base para que a gente consiga utilizar métodos mais eficazes ao longo do tratamento, desde
Além disso, a gente também precisa considerar que essas crianças, elas envelhecem, elas entram na fase adulta, e que dentro dessa fase também é possível gerar e manipular essa neuroplasticidade, embora o cérebro ele já esteja desenvolvido, ele é altamente plástico, então ele tem essa capacidade de se readaptar e reorganizar, independente do momento da nossa vida. A diferença é o tempo, ou seja, uma latência maior na resposta. Então, quanto mais tardio, mais esse organismo ele tende a demorar um pouco mais para gerar uma resposta, porque esse cérebro ele já vai ter consolidado padrões de desenvolvimento, certo? Além disso, programas educacionais inovadores que visem, obviamente, a estimulação das habilidades é, é, educacionais e que envolva a neuroplasticidade, essas bases, para que esses programas sejam de forma efetiva e desenvolvam as habilidades acadêmicas ainda na infância também, ao longo da primeira e da segunda infância. Então, a gente entra agora em um ponto também que é extremamente importante quando a gente pensa na plasticidade neuronal ou na neuroplasticidade, é em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem inúmeros transtornos do neurodesenvolvimento, e que hoje a gente tem uma prevalência muito maior e que precisamos estar cada vez mais atentos. Então, a gente tem o autismo, a gente tem o TDAH, a gente tem a deficiência intelectual, a gente tem transtornos que envolvem as partes emocionais, o toque. Então, a gente tem inúmeros transtornos do neurodesenvolvimento que a gente conhece, e como profissionais a gente já tem esse arcabouço teórico e até mesmo de vivência prática clínica. Mas a gente precisa também levar em consideração a neuroplasticidade dentro desse contexto. Então, a gente tem, por exemplo, crianças com TEA que têm dificuldade em comportamento, interação social, que têm dificuldades em habilidades de comunicação, de autorregulação, e que isso precisa ser algo de intervenção e de estimulação precoce para que ela consiga reorganizar e adaptar esse cérebro da mesma forma de crianças com TDAH. São apenas dois exemplos, mas a gente estende essa perspectiva de visão para outros transtornos também. Além disso, intervenções precisam ser baseadas em neuroplasticidade, como eu disse anteriormente. Então, a gente tem evidências científicas suficientes para embasar as nossas práticas ao longo da nossa vivência clínica. Então, isso é extremamente importante porque essas abordagens elas vão dar base para que a gente consiga reaver esses déficits e colocar essa criança dentro do percurso de desenvolvimento, dentro das possibilidades e das adaptações que esse cérebro consegue realizar, dos marcos do desenvolvimento ou o mais próximo possível. Só que a gente também tem desafios muito significativos ainda nessa prática de intervenção, por exemplo, de estimulação precoce, pensando na neuroplasticidade, porque ela envolve inúmeros contextos e nós temos, às vezes, diversas barreiras, incluindo a falta de recurso adequado, para promover essa estimulação de forma adequada, até mesmo a intervenção de forma mais direcional. Então, a gente precisa ainda superar esses desafios para que consigamos fazer essa estimulação precoce e desenvolver essas crianças, principalmente pensando nessa prevalência, nesse aumento de casos, na verdade, de transtornos do neurodesenvolvimento. Além disso, a gente também precisa considerar as questões éticas que estão envolvidas nas pesquisas ainda na infância. Então, a gente tem as implicações éticas da neuroética, a gente tem implicações também das diretrizes para pesquisa com crianças, então a gente precisa ser sempre ético, ter um rigor na parte metodológica, precisa ser sempre uma supervisão ética, pensar nessas pesquisas a partir dessas diretrizes para que a criança ela não seja ferida quanto a seus direitos, que a gente consiga resguardar essas crianças. Por isso também é uma dificuldade nas pesquisas que pensam em intervenções e, consequentemente, em práticas voltadas para a neuroplasticidade. Além disso, nas transparências das práticas das pesquisas. Então, a gente precisa ser extremamente transparente com qual objetivo a gente quer atingir, além de apresentar os riscos, os benefícios potenciais dessa intervenção, que são pontos extremamente importantes para que uma pesquisa ela possa ser aprovada para a condução. Então, pensando em todo esse contexto de neuroplasticidade, a gente tem uma infinidade de possibilidades de pensamento.
Mas, de forma geral, a pesquisa em neuroplasticidade ela vem cada vez mais revelando que o desenvolvimento cerebral é dinâmico e é influenciado por diversos fatores ambientais, fatores ainda no período de gestação, então fatores ali ainda intrínsecos ao desenvolvimento, por exemplo, de estruturas envolvidas no cérebro ainda no período gestacional, que pode sofrer influência medicamentosa por agentes tóxicos, agentes neurotóxicos, que podem gerar uma dificuldade ou um déficit ou algum transtorno, alguma alteração neurológica que vai precisar posteriormente de intervenção, pensando nessa base da neuroplasticidade. E a gente também precisa sempre levar em consideração a compreensão desses mecanismos como essenciais para criar intervenções eficazes, como eu venho mencionado ao longo de toda essa conversa que a gente vem tendo, que são extremamente importantes nos contextos clínicos e educacionais para práticas baseadas em evidências e que a gente consiga desenvolver essas crianças e prepará-las, desenvolver essas habilidades e prepará-las para habilidades mais complexas que precisarão ser desenvolvidas no futuro. Assim como o futuro da neuroplasticidade oferece oportunidades inovadoras e sempre precisa ser algo de pesquisa para que consigamos estabelecer cada vez mais meios ou recursos que podem potencializar o desenvolvimento infantil. Eu agradeço desde já pelo convite e fico solicito para que vocês possam entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo Instagram ou pelo contato, para que a gente possa conversar um pouco mais e estender esse assunto que é extremamente importante, no qual eu terei maior prazer em conversar com vocês sobre a neuroplasticidade na infância e estimulação precoce, principalmente pensando por ser minha área de especialização.